Uma pesquisa divulgada hoje mostrou em números por que a violência contra mulheres é um vexame nacional tão difícil de ser reduzido. Os números da violência doméstica impressionam, mesmo 10 anos depois da criação da Lei Maria da Penha. Apesar de superarem os homens em um índice de escolaridade, as mulheres ocupam um espaço bem menor na política e no mercado de trabalho aqui no Brasil. 30% das pessoas, mesmo quando ficam sabendo de um caso, não fazem nada para ajudar. Uma mulher é agredida a cada 7 minutos no Brasil e mais de 70% dos casos acontecem dentro de casa. Um relatório divulgado pela ONU mostra que a desigualdade de gênero ainda é uma realidade no país. Polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você é tão inteligente, porém uma mulher. A única coisa que você pilota é o fogão. Como assim você não quer ter filhos? Fecha as pernas, senta direito. Mulher que dá no primeiro encontro não é pra casar. Mulher no volante, perigo constante. Ela não quis ficar comigo, provavelmente é lésbica. Você é tipo feminista? Você é até bonita pra trabalhar com computação. Só queria te elogiar. Mas também você pediu pra isso. Mas ela deve ter feito alguma coisa para que isso acontecesse. Por que você tá tão histérica? Vestido curto demais, tá pedindo. Você precisa depilar suas pernas. Se você for melhor, talvez ele mude. Não se vista assim. Palavrão não fica bem para uma mocinha. Ou lá em casa. Decidimos fazer este documentário no intuito de refletir e discutir sobre o ser mulher, as desigualdades de gênero, a violência contra a mulher e os assédios. Situações que acontecem em nossa sociedade que ainda é patriarcal. Além disso, conscientizar principalmente os alunos e servidores do IF Sertão e também a comunidade externa. Já presenciei muitas vezes, principalmente no esporte, porque o homem pode jogar bola, mas a mulher não. Por que não? O homem pode usar uma roupa, mas a mulher não. Por que não? Quando você é pequena e você quer jogar futsal com os meninos, mas você não pode, porque você é a única menina. Não vai ter outras meninas para jogar com você. É muito raro você achar, tipo, no esporte, ou em coisas assim, ou como você deve sentar, ou a roupa que você deve vestir, e o jeito que você tem que lidar com as coisas, sempre calma e amena, e como uma menina educada. É uma coisa que está presente no nosso dia a dia. A gente vê o quanto a mulher é vista como aquele ser donzelo que santa, que não pode ser tocada, que não pode ter nenhum esforço físico, que tem que ser aquela princesinha da Disney. Tem muitos homens que se acham mais que mulheres. Tipo, é homem, né? Pode mandar. Mas tem um lado bom da desigualdade, porque mulher é diferente do homem. O homem não tem um sentimento puro e verdadeiro. Tô falando por homem mesmo, né? Eu confesso. Porque mulher é uma lição de vida. Tem várias situações, e já aconteceu várias vezes em minha família, com minhas amigas também. Tem algumas que querem ser jogadoras de futebol e não podem porque sentem-se reprimidas por causa de outras pessoas que ficam, só vai jogar bola, uma menina, não pode, não sei o que lá, coisas horríveis que infelizmente ainda acontecem no século XXI. Uma vez eu estava viajando e aí o pneu do carro furou e eu precisei trocar e muitas pessoas pararam e ficaram dizendo, duvidando da minha capacidade de trocar o pneu de um carro, pelo simples fato de ser uma mulher.
E aí muitas pessoas vieram oferecer ajuda, só que quando vieram oferecer ajuda era meio que tirando onda, como a gente diz no popular. Mas aí eu troquei o pneu do carro e mostrei que eu tinha capacidade e condições de trocar o pneu do carro. Eu sou a única filha mulher do meu pai, sou a filha caçula. Então eu tenho 3 irmãos mais velhos. Então eu vejo a desigualdade assim bem escancarada. O fato deles poderem namorar livremente e eu não. Porque eu sou mulher, então se eu for pra festa eu vou ser falada. Se eu namorar na porta eu vou ser falada. Se eu for pra qualquer coisa eu sou falada. Mas os meus irmãos não. Eles podem curtir livremente e serem caras de respeito no outro dia. E foi aí que eu me descobri mulher. Quando começaram a me regrar, a querer me colocar em caixas. Você aprende com a mulher que você vai além do que você pode ver. Mulher, pela minha mãe. Minha mãe passou 11 anos com um moço que não tratou bem ela. Só que ela sempre acreditava nele, tipo, ele vai mudar, ele vai mudar. Eu perguntando pra ela, mas ele vai mudar mesmo? Ele vai, meu filho, vai mudar. E foram 11 anos só, pisa direto. E o cara se achava o tal porque botava coisa dentro de casa, só que minha mãe tava lá, não vai mudar. Mas aí ela pensou, não, cadê eu na história? Então, mulher é uma lição de vida. Mulher sofre. Mulher é desigual ao homem nesse ponto. Ela é mais forte. Só em a gente ter que ter a obrigação de ter vida profissional e vida familiar. Acho que já é uma desigualdade que às vezes os homens não têm. Ele pode ser o melhor da empresa dele, do trabalho dele, mas ele não precisa ser o melhor pai ou o melhor dono de casa. Isso já é uma desigualdade. De forma direta, né, acho que já deve ter acontecido várias situações, né, corriqueira, de brincadeira, né, no nosso cotidiano a gente tem esse tipo de preconceito, esse tipo de piadas, né, piada onde não, isso aqui é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Inclusive a gente reproduz, né? Eu próprio, né, às vezes costumo tirar onda e brincar, reproduzindo esses estereótipos e essas discriminações e preconceito. Quando a gente diz, não, eu não vou pegar isso, já que tem um homem aqui, isso é pesado, é coisa que é homem que tem que carregar. Na minha própria casa, eu vivi isso, né? Eu tenho irmãos e lá em casa, todos os privilégios pertenciam aos meus irmãos e eu e minha irmã, a gente não tinha direito. Então chegava ao absurdo de eu estar assistindo alguma programação, caso um irmão meu chegasse e quisesse mudar de canal, pode mudar, porque na verdade quem tem direito à televisão é ele, quem tinha direito aos espaços era ele. E eles, na verdade, porque são 2, e isso me trazia muita revolta, eu chorava e me perguntava por quê, né? Parece uma coisa pequena, mas assim, eram várias situações, então sempre eles tinham um privilégio e eu sempre questionava isso, por que eles podem e eu não posso nada? Eu acho que as situações ocorrem cotidianamente. Eu acho que a gente não precisa necessariamente ser mulher, ser numa categoria oprimida para saber que essa realidade existe e para que a gente presencie no cotidiano, né? Já presenciei situações, né, de amigos, né, já presenciei situações dentro da própria família, porque são questões que ocorrem de uma forma muito sutil, muito natural. Né? E é por isso que a gente fala numa violência que é simbólica, porque é uma violência que ocorre de uma forma subjetiva, que ocorre a partir da valorização de determinadas normas, de determinada cultura, e que naturaliza esse processo. Então isso me fez refletir muito, e principalmente a forma também como minha mãe era tratada, né? Então sempre como aquela pessoa subjugada, que não tinha opinião própria e que servia a todo mundo, né? Que os homens tinham que ter a carne cortada, ela não podia cumprimentar um homem, como a gente também não.
Então, os meus colegas se resumiam a meninos da sala de aula, do meu colégio, porque não era permitido que a gente conversasse, né, livremente. Então, foi dentro desse contexto que eu fui criada e eu já questionava muito desde aquela época. Então, nesse momento, quando eu faço, que eu digo que algo é para a mulher, eu determino um padrão de que algo deve ser feito por homem, não por mulher, então eu estou reproduzindo, né, esse mundo patriarcal, esse mundo machista. Graças a Deus que fisicamente nunca sofri, né, nenhum tipo de violência, né, física de forma nenhuma. E simbólica, né, em algumas situações eu acho que a gente acaba sofrendo. Num campo de pesquisa, por exemplo, quando a gente chega para apresentar algum trabalho. Na academia hoje isso tem mudado, mas antes a gente ainda tem um número muito maior de pesquisadores do sexo masculino do que feminino. Então, em muitos eventos a gente se depara, né, com um universo grande de pesquisadores do sexo masculino, né, e eles meio que se acham, né, é como se eles tivessem maior domínio do conhecimento do que nós, mulheres, já que a gente tem outras atribuições e às vezes tira onda da cara da gente. Né? Não, você não fez isso de tal forma porque nessa hora você estava cuidando de sua casa, estava cuidando do marido. Então esse tipo de violência simbólica a gente, né, no nosso cotidiano, infelizmente, ainda costumamos sofrer. No ambiente escolar já sofri muitas vezes, porque uma coisa que acontece bastante é que as pessoas veem uma mulher negra como um ser exótico. Então, os assédios que eu já sofri, até mesmo no ambiente escolar, é como se eu fosse algo diferente e algo que fosse enlouquecer alguém. Isso é um assunto assim muito delicado, para mim difícil de falar, mas eu acho que é importante para conscientizar mais as pessoas. Eu fui molestada aos 7 anos de idade pelo marido de uma tia minha e eu só tive coragem de dizer à minha mãe quando eu já era adulta. Então, quando aconteceu, eu não entendi muito e consigo compreender muito a criança que é molestada, a questão do silenciamento, porque ela não sabe muito o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela sente culpa de alguma coisa. No caso, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? A gente vem de uma cultura patriarcal e que, portanto, são situações muito naturais, né? Então, eu tenho, por exemplo, os meus avós vêm dessa realidade, né? São sertanejos, então isso é muito naturalizado, inclusive pela própria mulher, né? Presencio isso dentro da minha própria família, né? Com tios, com meus pais. E o que a gente precisa é tomar consciência dessas situações e não se calar diante desses acontecimentos, porque na medida que a gente se cala, a gente consente também, a gente contribui para reproduzir essa violência simbólica. Já sofri assédio no ambiente escolar, tanto por parte de alguns alunos quanto por parte de um professor. Sabe, então eu já escutei piadinhas do tipo: Duda, quer ficar comigo? Nunca peguei uma negra assim exótica, sabe? Já algo bem com segundas intenções mesmo. É muito importante a gente falar sobre isso e conscientizar os pais. Infelizmente, muitas crianças, né, são vítimas até mesmo de pai, de padrasto. Então, geralmente são pessoas mais próximas. Aconteceu também aos 10 anos, aos 11 anos, com outras pessoas, com pai de amigas minhas, com vizinhos. E todas as vezes, assim, por mais que, por exemplo, eu não achava natural uma pessoa chegar, um adulto chegar e beijar minha boca.
Eu achava isso estranho, porque eu pensava, mas eu só sou uma criança. Então por que eu sofria isso? E ao mesmo tempo eu nunca tive coragem de falar com meus pais sobre isso, porque eu também me sentia culpada, não tinha culpa nenhuma. Às vezes eu ia fazer algum mandado da minha mãe, qualquer coisa desse tipo, e é isso. Essas consequências a gente leva para a vida e, enfim, hoje eu tento, né, superar tudo isso. Não é fácil, mas a gente segue em frente. Terapia é muito importante e eu estou abrindo agora porque isso pode ser com qualquer pessoa e é importante a família estar muito consciente disso. Então, seja ela contra a mulher, seja ela contra homossexuais, a gente precisa criticar, a gente precisa se policiar, a gente precisa se posicionar, né? E não naturalizar esse processo. Para mim, não tem um conceito sólido sobre isso. Acho que ser mulher é mais como uma construção social, do que você deve fazer ou como você deve se portar. Porque hoje nem mesmo você nascendo com órgão genital feminino, você tem certeza que você é mulher. Então eu acho que é algo ainda construído, não é algo tão sólido, tão firme assim. Bom, falar de mulher é difícil por causa que mulher é incomparável, é indescritível, não tem comparação. Mulher é simples e ao mesmo tempo complicada. Mulher é guerreira. Mulher é ser batalhadora, ser guerreira, atrás dos seus objetivos, né? E ser mãe, mulher tem várias qualidades. Eu acho que ser mulher é ser forte. Porque a gente passa por um monte durante a vida toda, a gente passa por um monte de provações, vamos dizer assim, e a gente tá lá, linda, maravilhosa, do jeito que a gente quer e pode, mesmo com todas as limitações que a sociedade e o mundo botam pra gente. Ser mulher para mim é uma pessoa que ela se sente a dona dos seus atos, que ela sente que ela tem personalidade própria, que ela sente que tem voz e que tem vez, e que é importante a opinião dela, que ela tenha consciência de que existe um espaço para ela, independente se ela está dentro da família, mas as pessoas elas precisam ter sua individualidade preservada. Então, mulher conhecer o seu lugar, é conhecer que tem o direito a ter conquistas e que de forma nenhuma ela se sinta coagida a ser silenciada, seja por que motivo for. Ser mulher para mim é ser frágil, ser sensível e ao mesmo tempo ser uma pessoa forte, que sabe se impor, sabe se colocar dentro do seu espaço. É lidar com um misto de emoções, desde as emoções mais frágeis, mais sensíveis, mas também saber demonstrar o seu lado forte dentro do ambiente que você esteja, seja na sua vida familiar, na sua vida profissional, no círculo de amigos. Então, ser mulher para mim é isso, é você saber lidar com tudo, ser frágil e ao mesmo tempo ser forte. Véi, ser mulher, cara, ser mulher é complicado, viu? Ser mulher é você trazer toda uma cobrança que ser mulher, na verdade, hoje em dia é ser cobrada pelos outros, pelo que os outros acham que ser mulher é. Porque tem muita gente que acha que ser mulher é só menstruar todo mês, TPM, ser mãe, e cabelo, e roupa, e salto alto. E não é só isso, né? A gente tem uma pluralidade dentro do ser feminino. Então, você nunca vai encontrar uma mulher exatamente igual a outra mulher. Nunca. Então, ser mulher hoje em dia é acabar com esses estereótipos e ser quem você é. Porque a gente nasce a gente já nasce assim, já vestidinha de rosa, sabe? A gente nasce, aí a mãe sabe que é menina, aí já
tem que ter tudo rosa, já tem que ser delicada, já tem que fazer a unha, já tem que furar a orelha, já tem que fazer tudo isso. Então eu acho que hoje ser mulher é acabar com esses estereótipos e ser quem você é. Feminina ou não, você continua sendo mulher. Ser mulher, para mim, na verdade, essa coisa de mulher, homem, isso é uma construção cultural, né? Então, assim, desde a minha tenra infância, né, que eu, né, foi construído socialmente e culturalmente para mim, né, que eu sou mulher. Então, assim, mas para mim hoje, né, o ser mulher né, ter uma responsabilidade política, né, social e cultural diante, né, dos desafios que nós enfrentamos, né, num mundo que é um mundo, né, que o homem ele predomina. Né? Nós temos uma construção desse pensamento ocidental, né, principalmente depois de Roma, onde o patriarcalismo, né, ainda é presente no nosso cotidiano. Então, é um mundo masculino. E nós, mulheres, é como se fosse concedido a gente o direito de viver nesse mundo. Então, para mim, ser mulher é romper com esse paradigma. Ser mulher não é só a gente falar que é um complemento, uma parte do homem, né? Ou só vestir uma saia ou botar um sutiã. Não. Mulher é algo que é mais que um complemento. Mulher traz vida, é o começo da vida. E o que é ser mulher? Mulher é ser a sensibilidade em pessoa, é a vida em pessoa, é a humanidade em pessoa. Isso é ser mulher. Bem, o que é ser mulher? É uma pergunta difícil de se responder. Eu acho que, antes de tudo, você precisa ser e vivenciar na pele o que é determinada coisa para você falar com mais propriedade, né? Eu, de minha parte, busco refletir sobre essas questões e pensar de uma forma científica, especificamente sociológica, né? E o que a gente percebe que essa reflexão sobre homem, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, é uma questão, sobretudo, cultural, é uma construção cultural, né? É por isso que a gente fala em gênero, que se difere de sexo, né, que se refere a um aspecto biológico. O gênero é uma construção cultural, uma construção identitária que se dá ao longo do tempo, né? Então, dentro desse ponto de vista, eu acredito que existem diferentes formas de ser mulher, né? Quando a gente define o que é ser mulher como um aspecto único e universal, a gente cai nesse discurso dos estereótipos, de que para você ser mulher, você precisa ter determinadas características, né? Portanto, eu acho que isso é uma questão subjetiva e depende de toda uma construção identitária e social. Então, nesse sentido, existem diferentes formas de ser mulher. Somente 15,7% dos acusados de estupro foram presos. 54% das pessoas já conhecem alguma mulher que foi agredida pelo parceiro em todas as classes econômicas. O assassinato de mulheres negras aumentou 54%. Em 2015, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Cerca de 70% das vítimas são crianças e adolescentes. Todos os casos são cometidos por homens próximos a elas. O metrô de São Paulo registra-se 4 casos de assédio sexual por semana. 2 em cada 3 universitários do Brasil disseram que já foram assediadas, psicologicamente, sexualmente ou moralmente. Há em média 10 estupros coletivos por dia.